Sempre jogava em campos de terra, muitas vezes chuteira estourando, as famosas chuteiras antigas, viola, que chute, era tudo isso aí que meu pai tinha condição de comprar na época. E eu ficava sempre com meu pai nos estádios assistindo jogos e sempre queria vivenciar isso, sonhava, mas nunca acreditava de acontecer. Então, como eu falei, joguei muito tempo na várzea, então isso que me deu, acho que tranquilidade na minha carreira toda, de não sentir tanta pressão. O Dali foi um cara que eu sempre admirava, porque ele vinha jogar contra Corinthians, Inter, vários clubes, quando ele estava no River Plate, e eu sempre falava que cara fenômeno, né? Eu nem jogava bola e já admirava ele. E aí nós trabalhamos mais ou menos quase 5 a 6 anos juntos. E falar para você, acho que uma vez só que nós discutimos no vestiário, que foi pelo clube também, pelo jogo que nós estávamos tão tenso que estava no jogo, mas em 5, 6 anos foi a única vez que eu cheguei a discutir com ele ou ter uma discussão com ele, porque o resto foi o cara, sei lá, da minha carreira que me deu mais assistência. Queria isso, aquilo, algum evangélico, algum pagode, algum sertanejo. Eu falei, não, agora eu quero rock. Rock, vai ser um dos primeiros jogadores na época a pedir rock e tudo mais. Eu falei, não, eu quero esse DC e tal. E a música, e falei, e aí o pessoal, aí no outro dia apareceu aí de noite apareceu no Fantástico, aí o pessoal do Bola, Lele, Potter, todo mundo mandando mensagem, falou, eu não acredito que você fez isso, cara, a gente tá todo arrepiado aqui, pô, cara. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, salve Academia do Povo, grande presença, mais um Presença Colorada, hoje muito especial, um cara muito do bem, normalmente atacante é marrento, mas esse cara é muito sangue bom, é um cara que eu sou muito fã e a gente não se conhece, mas a gente tem uma sintonia bárbara por causa do 18 de agosto, vocês já vão entender. Mas antes, não deixa de seguir, não deixa de compartilhar, de multiplicar, na verdade, nas redes sociais, esse trabalho que a gente faz com tanto carinho para enaltecer a memória e a alma do Esporte Clube Internacional, tá certo? Aqui no YouTube, e no Facebook, e no Twitter, no TikTok, então, né, vai lá, @Presença Colorada ou @Press Colorada, nos ajuda a multiplicar tudo isso aí. Falou, galera? Grande presença. Então, hoje, nada mais, nada menos do que ele, a revelação, o cara da lambreta, o cara que fazia o gol do bigode. Grande presença, seja bem-vindo, Leandro Damião, diretamente do Japão, nos dando a honra de participar aqui do Presença Colorada. Tudo bom, meu amigo? Uma honra poder estar falando contigo aí. Muito obrigado pelos teus serviços prestados para o Esporte Clube Internacional e para os prováveis serviços que tu ainda possa prestar. É isso, prazer é meu, Colorado, mais um Colorado, né, que eu também não tem como dizer que não tem como não torcer para esse time, depois de tudo que eu passei dentro, do que eu vivenciei, né, dentro do Colorado, prazer é meu. Me diz uma coisa, querido, eh, se fala muito que tu não teve base, que tu jogou na várzea e tudo. Tu acha que, isso foi preponderante para a característica do Damião, um cara resiliente, um cara que, nunca foi marrento? Porque atacante normalmente, tem DNA de ser marrento. Tu sempre foi um cara, assim, que sempre inspirou e sempre exalou muita humildade e me parece que isso tem tudo a ver com a tua trajetória. Fala um pouquinho da tua trajetória para nós até chegar no Inter, assim, e se isso foi preponderante e se isso tem a ver com essa tua personalidade tão positiva e que, de certa forma, serve de tantos exemplos para essa nova gurizada aí, para essa nova geração. Olha, para mim foi muito. Eita. O meu início de carreira valeu muito a pena. Eu falo para todos que eu não me arrependo de ter começado tarde. Claro, poderia ter sido melhor, né, para mim e para qualquer jogador que começa com a base, com os treinamentos do dia a dia, né? É sempre importante, quanto mais cedo você está habituado a isso, lá na frente você vai ter mais facilidades. Então, quando eu comecei ali, né, bem novo, sempre jogava em campos de terra, muitas vezes chuteira estourando, as famosas chuteiras antigas, viola, que chute, era tudo isso aí que meu pai tinha condição de comprar na época.
Mas e por aonde tu passa, né, assim, nos situa, onde é que era esse ambiente que tu tava, cidade, que tipo de time da várzea, assim, jogava com gente mais velha, com gente mais nova, né? Acho que isso é uma curiosidade que todo colorado quer saber. Desde cedo, eu sempre acompanhava com meu pai os jogos na várzea. A gente ficava pegando bola nos dias de jogos, de final de semana e domingo, e eu sempre ficava assistindo. Aí quando comecei a jogar também, jogava futsal também na escola, gostava muito também. Morava ali no Jardim Ângela, um bairro que era hoje ainda é um pouco perigoso, mas antigamente era um bairro mais perigoso considerado da ONU, ali em 95. E era bem complicado, não podia ficar muito na rua, tinha que ter todos esses cuidados. E aí, final de semana, eu aproveitava para jogar bola. Já vi de tudo na várzea, vi gente armada na várzea, dando tiro, comemorando o jogo. É, Nesse bairro mesmo, muitas vezes, como tinha briga de gangues, a gente via muita gente morta na rua, na porta de casa. Às vezes você saía para ir para a escola de manhã e tinha gente, infelizmente. Era uma época muito, muito difícil assim, para a gente. Meu pai sempre trabalhava das 7 da manhã até 7 da noite. Praticamente, quando ele chegava, eu estava quase dormindo, e quando eu acordava, ele já tinha saído. Então, eu sempre orava para ele poder voltar para casa, porque a gente não sabia, né, como é que era o dia a dia na época. E eu fui jogando bola, fui jogando amador, jogava nos terrões, jogava a Copa Kaiser, que é uma famosa Copa conhecida lá em São Paulo. E fui pegando jogos todos os lugares, ganhava, se eu não me engano, na época, R$ 90 para jogar 33 partidas por dia, e conseguia me virar com a minha namorada, que minha esposa, que até hoje estou junto com ela, na época. A gente dava um jeito de ir para um cinema, alguma coisa desse tipo, porque ela trabalhava e eu não, ainda sonhava em ser jogador. Quando eu conheci ela, na verdade, eu nem tinha tentado ser jogador, na verdade, eu só jogava na várzea. Aí que surgiu essa oportunidade da época de eu ir para Santa Catarina, é, jogar num time amador lá no 15 de outubro e ganhar R$ 100 por mês. Ali que eu fui jogar amador também, que aí despertou o interesse do Atlético de Ibirama na época. Tu é um cara muito família, né? Dá para ver assim que essa tua relação com a tua família atual, assim, com a tua mulher, com teus filhos, ela passa muito por antes de ter feito sucesso, e tu sempre enalteceu isso, né? E sempre valorizou muito isso porque te deu um suporte. E o teu pai também sempre comemorou fazendo o bigode, então é muito bonito isso, porque nada pode ser mais importante do que a família da gente, né, Damião? E como é que foi esse suporte, seja da tua esposa, seja do teu pai, assim, para estabelecer o cidadão Leandro Damião, a personalidade, o cara que chega no Inter ali, depois a gente vai falar um pouco dessa tua chegada e da importância do Inter, mas toda essa estrutura familiar, por mais daqui a pouco que tu viesse de uma área em vulnerabilidade social, como tu diz, assim, foi fundamental para tua resiliência, para tua perseverança. A família sempre foi uma família muito unida. Final de ano, Natal, juntava todo mundo, fazia amigo secreto, fazia tudo isso na época quando era novo. Então a gente sempre estava junto, sempre que podia. Meu pai também participava de tudo, como eu fui criado por ele, e não pela minha mãe, e sim pelas minhas tias, pela minha avó. Então eles davam todo o suporte para mim que eu precisava quando era pequeno, para eu não ficar na rua, para eu não ficar fazendo coisa errada. Meu pai sempre também cobrou para mim eu ser uma pessoa correta, e meu pai, como é o maior exemplo, é uma pessoa que me ensinou tudo, é a pessoa que é correta, é uma pessoa que qualquer lugar que vai, todo mundo ama, todo mundo gosta, um cara que não tem inimigos, e isso eu posso falar tranquilo, porque é um cara que todo mundo ama, todo mundo gosta. E foi isso quando eu era novo, sempre ele dava suporte para mim, a minha esposa também, minha namorada na época também, sempre me motivava em seguir a ser jogador. Cheguei a ficar, na época eu estava em Santa Catarina, fiquei 2 anos longe dela, mesmo assim a gente sempre mantinha contato, sempre falava. Na época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, então a gente tinha aquele cartão de orelhão, que, que era o que tinha para fazer. E eles se comunicavam, eles davam força para mim. Muitas vezes eu não contava as coisas para eles, né? Porque eu sofria muito, porque ficava sozinho. Às vezes eu ficava nas concentrações, muitos jogadores saíam para balada, para festa, e eu ficava ali sozinho. E eles voltavam bêbado, muitas coisas aconteciam.
e você tinha que ficar ali sofrendo um pouco, mas eu, como sempre um cara tranquilo, eu sempre pensava em prol do meu futuro, em prol da minha família. Então, sempre tive pés no chão, porque minha família sempre me manteve assim, nunca. Nós não viemos de uma família muito rica, nem tão pobre assim, mas uma família humilde que todo mundo trabalhava e conseguia sustentar. Eu morava ali no quintal da minha avó dava essa casa para mim, pro meu pai, para o meu irmão morar, e a gente dava um jeito sempre de poder ajudar o máximo possível. Graças a Deus, a minha avó sempre pude ajudar ela também, até a época que ela estava viva, pude ajudar ela bastante, dando casa, dando tudo para ela, para minha família. Muito legal. E essa tua postura, assim, de daqui a pouco de sempre, né, tá focado, de não sair na noite, de apostar tudo na tua carreira, foi fundamental para tuas principais características, porque tu sempre foi muito intenso, né. Futebol hoje, cada vez mais, ele clama por intensidade. Olha o Botafogo aí, ele é um time extremamente intenso, assim, e tá encantando em nível nacional aí, né, não só pela campanha no primeiro turno, mas pelo jeito de jogar, por a intensidade, todo mundo marca, todo mundo corre, e daqui a pouco chega um Leandro Damião no Inter, mesmo sem base, mesmo jogando mais né, começando mais tarde, etc, e um cara voando em campo, um cara que marcava a saída de bola, um cara que se via que era diferente, porque essa tua compreensão tática passa muito também por esse foco e esse investimento pessoal que tu fizeste na tua carreira, né? Abdiquei de muitas coisas na minha infância, na própria época que todo mundo ia para balada, fazia festa. Eu, quando cheguei no Inter mesmo, eu fui com um contrato de 3 meses, ganhando acho que 1.500, se não me engano, na época. E eu tive 2 meses para treinar, treinava com o Cosmar Loz e depois pegava 2 períodos do Cortiz e ia lá, treinava bastante, se dedicava. É um cara que me ajudou muito, um cara que eu sempre falo dele, porque eu sou muito grato a ele, a pessoa dele. Foi um cara que me fez virar jogador de verdade, porque eu tinha muita vontade, sempre fui um cara que teve muita perseverança de querer estar ali, de querer estar no meio, mesmo você chegando em um clube gigante igual o Inter, você via muitos jogadores na base, que eram jogadores de nome, que na época eram seleção de base, como o próprio Tyson, Marinho, Marquinhos Gabriel, vários jogadores que já treinavam no profissional e estavam ali embaixo. Então eu tive 2 meses para me treinar, para me dar minha vida ali. Em um mês eu comecei a jogar pelo último ano de júnior com os Marlós, e aí eu consegui ainda fazer bastante gols. E ali foi, cara, não tinha o que fazer, eu tinha que treinar, tinha que me dedicar. Na época que eu cheguei lá, o atacante era Nilmar e Tyson, tinha o final do Fernandão também, eram vários jogadores, então eu tinha que me dedicar. E no treinamento o bicho pegava. Quando eu subia para treinar profissional, era o Álvaro, era o Bolívar, era o Índio, era o Heller, era o Magrão. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu apanhava muito, eu batia também. Eu falei, eu sou um atacante de marcação, então, e de pegar ali na frente. Foram aprendizados que até hoje, quando eu encontro o Bolívar, encontro o Índio, eles falam para mim que eu sempre fui um cara dedicado. Isso que me fez diferente, porque quando eles batiam, eu tentava ficar em pé para não cair e batia com eles também. Então, sempre fui um cara que às vezes estava ali no meio dos cobrões, né, dos fenômenos, Kleber, vários jogadores de nome, e nem por isso eu abaixava a cabeça. Eu ia ali e fazia o meu trabalho, claro, respeitando todos, a hierarquia e tudo, mas sempre fui um cara dedicado. Que idade tu tinha quando tu chegou no Inter, irmão? Se eu não me engano, 20 para 21. 20 para 21, ou seja, né? Hoje a gente já tá vendo aí Hendrix da vida com 16, com 17 anos sendo vendidos, né? Então tu chegou no limite, assim. Então era, digamos assim, o Inter foi a tua bala de prata e tu teve 3 meses para te aprimorar, para já mostrar resultado. Então foi uma coisa assim, ou vai ou racha, né? E aí tu te dedica. Agora, tu sempre foi intenso, né? A tua característica não foi o Inter que mudou, isso vem da tua natureza de ser um cara de força, de ser um cara de marcação. Mas aí quando tu tava no Júnior, subia para treinar com um profissional e pegou tipo um dos melhores elencos, uma das melhores fases do Inter ali, e tu via que tu tinha força
para combater de igual para igual com esses grandes nomes, como tu estava te dizendo. Isso aí te deu muita confiança para te dizer, não, eu cheguei tarde, mas isso não significa nada, eu estou aqui igual aos outros, eu vou me dedicar, porque se eu mostrar essa força, um dia eu vou ter uma chance. Sempre fui um cara de pés no chão, né? Nunca. Eu sempre coloquei o trabalho à frente do dinheiro. Tipo, nunca fui um cara que coloquei sempre, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero. Claro, eu pensava em ajudar meu pai um dia com algum dinheiro, mas sempre fui um cara em pensar em jogar. Então, tem que me dedicar. Para vir alguma coisa, eu tenho que me dedicar, porque nada vai cair do céu e nada vai ser de graça. Então, quando eu cheguei e vi aquele elenco do Inter, eu falei, caramba, se eu chegar aqui, como foi o mesmo jeito quando eu cheguei na seleção também, que eu comecei a jogar. Falei, se eu chegar aí e eu não conseguir jogar, para onde que eu vou? Eu vou ficar aí no time B, eu vou ficar jogado, vou para um time de série B. Então eu quero sempre algo mais. Eu nunca fui um cara que, renovei quando o Inter me comprou lá, eu, eu não parei, sabe? Tipo assim, de ficar no meio do caminho. Eu sempre fui um cara de querer mais, nunca pensar, hoje eu ganho 10 mil, 20 mil, independente de quanto eu estava aumentando o meu salário, eu sempre me motivava mais de querer sempre mais, independente de jogadores que eles contratavam na época, como Kleber Pereira, Kavenag, vários jogadores de nome que vieram na época, e mesmo assim eu sempre trabalhei humilde, sempre fui amigo deles também, do Rafael Moura, vários jogadores que passaram na época. E mesmo assim eu me dediquei. Fui um cara que pés no chão e sempre querendo ajudar todo mundo. Então acho que todo mundo me respeitava e todo mundo me abraçou. E isso me ajudou muito. E tu sobe para o profissional, é, quanto tempo antes daquela parada para a Copa? Porque aquela parada da Copa foi fundamental para o Inter virar um time intenso na semifinal e na final. Quando é que tu entra no profissional do Inter ali? Foi um pouquinho antes daquela parada? Na verdade, nós disputamos o estadual, né, o gauchão, pelo time B. O time B que começou os jogos, né, no campeonato. Aí era Ah, eu e o Walter o ataque, o Ítalo, vários jogadores assim. E aí, alguns jogadores subiram pro profissional e foram inscritos pelo Fossati na época, né? E eu fui um deles que foi inscrito na Libertadores. E aí fui treinando e jogava alguns jogos que já tinha começado o brasileiro, jogava alguns jogos assim de vez em quando, que era o Alexandre titular, mas de vez em quando fazia um golzinho, entrava, fazia um gol, sempre fazia alguma coisa. E todos os jogos da Libertadores eu fui cortada, né? Até antes do Celso Roth na final, todos os jogos da Libertadores eu fui cortado. Só na final, o último jogo que eu não fui cortado. Então, eu já estava ali vivenciando tudo, eu ia em todos os jogos, em todas as brigas que tinha, sempre eu estive lá tentando separar, né? Porque eu nunca fui um cara de briga, mas estudiantes, tudo, eu sempre estava ali no banco, né? Mesmo cortado, mas a gente podia ficar no banco. e, e, e tu é relacionado para o jogo da final em função de alguma lesão? Eu não me lembro se algum jogador não pôde jogar. Como é que foi essa história, Leandro? No jogo, no primeiro jogo lá, um jogo na semifinal, se eu não me engano, acho que contra o São Paulo, o Alexandre machucou. Ah, é E verdade. aí, pro próximo jogo, para o primeiro jogo da final, eu fui e fui cortado também. Só que aí jogou o Everton, o de trança, não sei se você lembra, Everton Costa. Aham. Aí ele jogou, só que aí ele saiu, acho que no primeiro tempo, até colocou o Sobs depois, aí conseguimos fazer um resultado lá. E aí na final, o último jogo em casa, eu não sabia, né? Para mim ia ser cortado de novo. Falei, meu, já tô feliz de estar num Beira-Rio que vai estar cheio, vai estar lotado, vai estar cheio de gente. Minha esposa tá lá, todo mundo, minha família toda assistindo. Só de estar ali, não ir pro banco, já tava feliz. E aí o Roth tem o costume de contar sempre quem vai pro jogo, quem vai ser cortado ou quem vai ficar no banco, no estádio. Então eu vi a palestra, eu vi tudo, a gente não sabia quem ia ficar no banco e eu tenso ali, né? Mas mesmo já grato já por estar numa final, independente de ter jogando ou não. E aí ele chegou para mim no vestiário e falou: Ô, Guri, tu vai pro jogo, vai ficar no banco, fica ligado, se precisar, eu vou colocar você. Eu falei: pô, professor, obrigado. Agradeço de coração, já fico feliz de só de ir pro jogo, para mim já é uma alegria se eu entrar ou não. Se eu entrar também, eu vou dar o meu melhor para ajudar.
Só botar a faixa de bicampeão da Liberta já tava lindo, né? Independente se ia ser cortado ou não. E aí tu surge pro Brasil e pro mundo fazendo um gol na final de Libertadores, né? Aí foi a virada de chave. E tu sabe que foi um dia muito importante para mim, né, Damião? A gente tava falando nos bastidores. O meu filho nasceu, meu primeiro filho, Diogo, que vai a todos os jogos comigo, que é mais um colorado fanático. Ele nasceu dia 18 de agosto às 19h53. Aí a minha patroa chega pra mim, pô, mano, eu sei que é importante pra ti no jogo, pode ir? Eu, não, bem capaz. Já tinha ganhado de virada do Chivas lá, com o gol do Bolívar e do Juliano, então eu não, já tava mais tranquilo. Não, bem capaz, nasceu meu filho, aquela coisa toda. Aí eu tô com ele no colo no hospital, o Chivas faz um gol, os gremistas na minha volta, e aí, mano, vai dar tragédia bem nesse dia. E eu olho pra ele e digo, não te preocupa que o papai tem estrela e vou lá virar esse jogo. Nesse meio tempo eu pego um táxi, saio do hospital, mando uma mensagem pro Pedro Ernesto, narrador da Gaúcha, e digo, Pedrão, tô indo pro jogo, nasceu o Mini Chains e vou lá virar esse jogo. E aí chego lá, todo mundo já veio me entrevistar, pô, nasceu, como é que vem? Eu, não, vim virar o jogo, vim ajudar aqui, não sei o que. Foi a primeira vez na minha vida, Damião, que eu saí antes de acabar um jogo no Beira-Rio. Para mim foi 3-0 o jogo, entendeu? E foi o dia mais importante da tua vida, foi a virada de chave. Para mim foi, apesar de que o medo de tragédia por nascer meu filho naquele dia foi tão grande que eu não consegui digerir nem que eu era pai pela primeira vez, nem que nós tínhamos sido bicampeão da Libertadores. Mas a história para contar é o que fica, é o mais legal. Agora, eu confesso para ti que eu estava muito tenso, que eu estava apavorado e que quando tu fez o gol aos 30 do segundo tempo, ali eu disse, não, agora não tem erro. Esse guri aí que fez o gol aí devia ser padrinho do meu filho. Então eu quero te contar essa história aí, porque, né, de uma maneira indireta, eu extravasei no segundo gol ali, porque foi a hora que eu disse, não, agora não tem mais erro, assim. Foi o dia mais importante da tua vida? Foi uma virada de chave? Ou tu sempre foi um cara assim, não, eu tenho que trabalhar dia a dia, ou chegar na seleção? Como é que foi aquele momento do dia da final para ti e esse turbilhão de sentimentos para um jovem que faz um gol em final de Libertadores e, de certa forma, diz assim para o mundo, oi, eu sou o Leandro Damião e eu sou uma grande presença. Com certeza é um dia muito marcante para você também, porque nascimento de um filho, isso não tem nada igual, pode ser final de Libertadores, pode ser final de qualquer outra coisa. Eu tenho dois filhos, Otávio e Heloísa, e eles foram os principais, mudou a minha vida, assim, são filhos maravilhosos, que a Elo já está com 9, o Otávio com 7, e então nessa época aí foi uma época muito boa também do Inter, que com certeza foi um dia marcante, que até hoje eu acho que com certeza um dia muito marcante na minha vida, um dos mais importantes profissionalmente também, para o meu pai, para minha família, para minha esposa também, para todo mundo, que todo mundo comemorou junto comigo. É, estar ali no estádio, ver aquele estádio, claro que eu já joguei no Beira-Rio novo, mas o Beira-Rio antigo às vezes era muita loucura, às vezes ia 20 mil pessoas, a gente já sentia aquela pressão em cima do adversário. O campo do Inter sempre foi um campo tapete, independente de que época que nós pegamos, mas sempre foi um campo muito bom. Então, de jogar ali, de estar ali dentro, para mim já era uma sensação maravilhosa. Eu estava vivenciando aquilo ali, para mim foi esplendoroso na época, porque eu era muito novo. E não esperava também de ir para o jogo. Meu pai, na verdade, eu só contei para ele depois do jogo, porque eu não sabia também no vestiário, não tinha como mandar mensagem para ele na época. E aí eu, pô, entrei no jogo e a primeira bola fui e machuquei o Tinga. Estourei a testa do Tinga com o joelho. E ali eu falei, cara, e agora, meu? Eu entrei num jogo, não joguei um jogo da Libertadores e machuco um dos principais ídolos do Inter. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, não tem jeito. Não adianta ficar trombando e correndo, só tem que fazer um gol, tem que estar ligado. E aí que surgiu aquela bola, um lance rápido assim, que, que eu arranquei com a bola e cheguei na frente do goleiro, pensei em cavar, mas ao mesmo tempo eu já falei, cavar o quê? Vou inventar nada, vou pegar e vou soltar o pé, fechar o olho e bater cruzado.
E ali eu tive a felicidade de bater cruzado, até arrepia até hoje, porque foi uma época, foi um gol que se eu, até hoje eu vejo na TV, arrepia. Toda a minha família fala disso, porque foi muito emocionante. E ali eu fiz o gol e a primeira coisa que eu veio para mim foi, sou um cara muito reservado, eu falei, Deus, porque tipo, coloquei a mão para alta e vinha Juliano, vinha Bolívar, vinha Tyson. Eu não sabia quem abraçar e ninguém acreditava e todo mundo colocou a mão para minha cabeça. Falei, como é que esse menino fez esse gol? E aí você olha a arquibancada também, todo mundo maluco, todo mundo feliz. Foi um dia que com certeza eu lembro de cada detalhe, eu lembro de cada momento de acabar o jogo, eu me ajoelhar no chão e começar a agradecer a Deus por tudo que Ele estava me dando naquele momento, por eu estar podendo dar essa alegria para o meu pai, para minha família. Foi um dia que até hoje não tem como não arrepiar. Cara, que história essa aí, eu não me lembrava dessa função do Tinga, né. Agora, dentro do futebol, goleiro e centroavante é sinônimo de personalidade, né. Pra te ter sucesso, tu não pode tremer na hora de fazer o gol e tu não pode tremer quando tu falha, principalmente o goleiro. Eh, Depois que tu começa o jogo, faz aquela bucha cruzada, pô, não tem mais como tremer, né, irmão? Depois daquilo ali, o que vier é lucro, não tem mais erro, né? Então, de certa forma, tu é um predestinado porque tu acaba fazendo o gol mais importante da tua vida no começo da tua vida no futebol. E isso te dá, de certa forma, personalidade e tranquilidade para ser frio na hora de finalizar. Então acaba sendo assim um divisor de águas na tua vida aquele gol, né? Passei por tanta coisa na várzea, então, como eu falo para todo mundo, tipo, de arma do lado de fora, gente te ameaçando, cheiro de drogas e vestiário pequeno com torcedor querendo agredir, com facão na mão. Então, tipo assim, a pressão de estar num estádio não é tão grande que é essa pressão que eu sofria na época, de jogar em vários lugares, e meu pai tá ali lá de fora e você, ao mesmo tempo que tá jogando, você tá preocupado com seu pai ali fora. Meu pai sempre foi um cara quieto, sossegado, mas mesmo assim as pessoas são muito maldosas. E graças a Deus nunca aconteceu nada. Também eu sempre jogava pro lado bom, então isso me deixava mais tranquilo. E aquela final foi o que me marcou, não tem jeito, a pressão ali de ter feito aquele gol ali me deixou muito mais tranquilo, em questão disso. Eh, eu não sentia, vou falar para você, aquele dia eu não senti tanta pressão, tipo, eu não consegui reparar em estádio ao mesmo tempo que eu entrava ou tudo isso. Eu estava muito concentrado, eu estava muito focado, parecia que eu não escutava a torcida quando eu estava dentro de campo, era muito difícil você pensar em alguma coisa. Ali vinha a bola aérea na defesa, eu estava lá no escanteio, já tirava a bola, já saía correndo, já fazia aquela função e corria, pulava e trombava. Então, foi um jogo que eu fiquei muito concentrado, que é difícil eu falar assim: "Ah, se você sentiu pressão". Eu acho que depois você começa a pensar tudo o que aconteceu nesse dia para você, você deita na cama e você começa a pensar: "Nossa, eu fiz um gol na final da Libertadores", tipo assim, uma coisa que eu sempre sonhava e eu ficava sempre com meu pai nos estádios assistindo jogos e sempre queria vivenciar isso, sonhava, mas nunca acreditava de acontecer. Então, como eu falei, joguei muito tempo na várzea, então isso que me deu, acho que tranquilidade na minha carreira toda, de não sentir tanta pressão. Tu acha Tu que a acha que base hoje é muito Nutella, que é tudo muito, protegido, etcétera, e daqui a pouco tudo isso que tu teve que passar na tua vida foi preponderante? E outra coisa, fez bem o Celso Roth te dizer na hora só que tu ia jogar, porque aí também não deu tempo de tu pensar e de transformar aquilo num monstro. Chegou na hora, tu não tinha tanta expectativa de jogar, chegou lá e, meu, tu vai pro jogo e eu vou precisar de ti. E aí é o seguinte, entra ali, já tá todo mundo gritando, aquece, já entra naquele mecanismo do atleta ali, quando tu vê, tu tá em campo, trombando e explodindo a testa do Tinga. acho que hoje a base não é nem tanto culpa dos jogadores, né? Eu acho que vem culpa de vários fatores, mas porque querem dar o melhor para os jogadores, querem que eles tenham tudo dentro do clube sem precisar sair podólogo, dentista e tudo mais. Então,
eu vejo mais muito por parte dos jogadores, porque aquela vontade que você tem de jogar, de querer ser profissional, de tudo isso aí, agora se você tiver uma cabeça boa, você escutar que muitos são, eu falo porque eu tenho experiência própria de muitos jogadores novos que às vezes eu já tentei conversar, já tentei mostrar o caminho certo, que eu não que eu seja um santo, mas eu falando para você ser correto, ser profissional, ser focado em jogar e não pensar em dinheiro, porque ao momento que você começa a pensar em dinheiro, você esquece de jogar porque você ganha 10 mil ali, comprei um carro, consegui comprar um apartamento para mim, já tá bom, depois eu sempre arrumar time. Então, eu vi muitos jogadores que vivenciaram isso de querer ficar. Eu tô feliz aqui no time B. Eu vou lá, jogo um jogo profissional, de vez em quando venho aqui, vou para um time da segunda. Então, isso eu vejo tanto que por parte dos clubes, que atrapalha um pouco, mas também eu vejo também pelos jogadores que relaxam, que sentam num contrato, que vivem achando que, vou ter sempre essa vida. Então, vejo muito por isso. E sobre o Roth me contar na hora, acho que foi melhor mesmo, porque eu estava ali no vestiário, estava tenso já de estar ali e não ter ido para o banco. Mas aí, quando ele me contou que ia para o banco, então tentei concentrar o máximo possível, ficar sempre focado e não ficar prestando atenção em outras coisas para poder entrar e decidir. Que é trabalhar com um cara polêmico, mas extremamente positivo e protetor, como o D'Alessandro. Como é que era o vestiário com ele? Como é que foi? Foi um aprendizado na tua vida também? O Dali foi um cara que eu sempre admirava, porque ele vinha jogar contra Corinthians, Inter, vários clubes, quando ele estava no River Plate. E eu sempre falava que cara fenômeno, né? Eu nem jogava bola e já admirava ele. E aí nós trabalhamos mais ou menos quase 5 a 6 anos juntos. E falar para você, acho que uma vez só que nós discutimos no vestiário, que foi pelo clube também, pelo jogo que nós estávamos tão tenso que estava no jogo, mas em 5, 6 anos foi a única vez que eu cheguei a discutir com ele ou ter uma discussão com ele, porque o resto foi o cara, sei lá, da minha carreira que me deu mais assistência para poder fazer gol. Então, eu soube lidar muitas vezes com ele, ele também lidar comigo, porque eu sempre fui um cara mais tranquilo e ele um cara mais explosivo. Então, muitos momentos da nossa carreira, a gente muito mais pensou em prol do clube para poder ajudar. Então, nós tínhamos uma amizade muito boa, o futebol ali no vestiário, fazia as coisas tudo certinho. É um cara que já fui também no evento dele no Beira-Rio muitas vezes já também. Cara que eu gosto muito e estou muito feliz também por ele estar vivenciando essa parte outra do futebol, que com certeza ele vai acrescentar muito pela experiência, pela pessoa que ele é, pelo tudo que ele entende no futebol. Ele foi um cara sempre positivo no vestiário para poder falar, para poder se comunicar. E isso motivava muitos jogadores que precisavam na hora ali. Então, um cara que 5, 6 anos, como eu falei para você, eu tive muito mais coisas boas do que ruim com ele. Eu não posso falar isso, que tive coisas ruins, porque foi o cara que me deu mais assistência, a pessoa que sempre me ajudou. E outra, né, o futebol ele não é um mundo perfeito. Tem horas que tem conflito, tem horas que tem confusão, mas o Dali sempre foi um cara que blindou o grupo, ele sempre foi um capitão e ele sempre lutou pelo grupo e sempre fechou muito isso, né? Então essa vivência dele de vestiário vai ser fundamental para essa nova trajetória dele. E ele escolheu um clube organizado, que tem aí profissionais aí, como o Cruzeiro tem, vai ser um salto também, um aprendizado. Sabe que eu, assim, eu sou muito fã do Dali, Damião. E quando eu vi que ele assinou com o Cruzeiro, tem gente, por que que ele não veio pro Inter e foi pro Cruzeiro? Cara, eu achei assim tão bom para a história dele, porque é óbvio que ele vai vir pro Inter um dia, é óbvio que ele vai trabalhar no Inter. E nada melhor do que tu ter um aprendizado antes, tu ter uma vivência, tu ter uma prática, uma experiência para depois contribuir no clube que, de certa forma, criou o vínculo que ele criou, são mais de uma década dentro do clube. Então, assim, eu torço muito por ele e mesmo o Cruzeiro sendo azul, volta e meia, assim, principalmente se é para prejudicar o outro lado ali, a gente sempre dá uma torcida nesse sentido e eu acho que ele escolheu o lugar certo para começar essa trajetória dele nessa nova profissão. Isso é com certeza, isso é um ponto muito positivo dele ter essa experiência no Cruzeiro. Eu não sei se ele volta para o Inter um dia próximo agora, logo, né?
mas espero que ele possa voltar, porque ele é um cara muito identificado com o clube, com o torcedor, e identificado como torcedor também, não só como jogador, porque ele vivenciou muito o clube, sofreu muito, chorou. Muitas vezes eu vi ele chorar dentro do vestiário, ficar bravo, fazer tudo aquilo lá que ele sempre foi um cara muito explosivo dentro do vestiário. Então, eu espero que ele possa voltar ao Inter sim, para poder ajudar o Inter. 109 gols pelo Inter, 10º artilheiro da história do Inter. Boa parte dessas assistências quem te deu foi o D'Alessandro, como tu estava falando. E o Kleber, exato, pô, o Kleber jogava muito, né? O Kleber Chicletinho. Mas aqui, ó, 109 que valem por 200, né? Porque o gol da Libertadores vale no mínimo uns 93, digamos assim, para fechar os 200. Mas é justo, né? Por tudo que tu fizeste e principalmente pelo gol de 2018, de 2010, ali, do dia 18 de agosto. São 109 gols e se tu for pensar assim, tu tem o quê? 5 temporadas pelo Inter, né? Porque tu tem 2010, 11, 12 ali, e depois tu volta. Aí, em 2014, voltei e fiquei um ano e meio. E tu sai, e isso, né? Tu volta consagrado, tu sai de um Flamengo. É, se não, olha, tu foi muito importante naquela virada de chave ali da segunda divisão. Como é que foi os bastidores disso, né? Se fala muito que tu forçou porque tu disse, não, eu tenho que voltar para o Inter, eu tenho que ajudar o Inter tá precisando de mim e por mais que tu seja assim um jogador que tenha chegado na seleção brasileira, nunca te mexeu para jogar Série B, bem pelo contrário, né, Damião? Eu estava muito bem no Flamengo. Na verdade, eu estava cômodo, porque eu sempre jogava só quando o Guerreiro ia para a seleção, então eu revezava muito com o Viseu. Joguei, fiz gols, só que estava muito cômodo para mim ficar lá, tipo, porque eu sou um cara muito bom de grupo, tanto que quando o Macedo, o Jorge Macedo, foi lá conversar comigo, ele falou, vamos conversar, que era meu amigo também, uma pessoa que eu trabalhei desde a base do Inter aí. Ele falou, vamos jantar? Eu falei, vamos. Aí foi jantar lá e daí ele começou a falar, falou, nós queremos que você vá para o Inter, né? É um projeto para você, tal, para você jogar. Aí você está jogando, não está jogando muito, não é titular absoluto e tudo mais. E aí ele falou, queremos contar com você e tudo mais. Eu falei, Jorge, minha vontade é ir, é agora. Se você quiser, onde que assina? Eu vou, independente da Série B, o que que é. E aquela época eu, claro, sentei para falar com a minha esposa estava muito assustada, porque a maioria das esposas, o que vinha de conhecimento para ela era que estavam quebrando o carro, que as pessoas, as famílias tinham que passar ali na passarela com proteção de policial, porque os torcedores tacavam pedra, tinham quebrado o carro do tio Hélio na época, do Hélio Carraveta na época, achando que era jogador. Então viu muita coisa negativa, mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu precisava para minha carreira também na época, porque eu queria dar um salto de novo novamente, que eu precisava jogar, precisava estar, e nada melhor do que na minha casa, onde eu sempre me senti bem. E a minha esposa na mesma hora já apoiou, falou, vamos, uma coisa que Deus está colocando no nosso caminho, e com certeza a gente vai dar tudo certo lá. E aí fizemos a negociação, só que aí o Rodrigo Caetano, na época, que estava no Flamengo, falou, não, você não vai sair. Eu falei, Caetano, pô, me libera, pô, vontade de voltar para lá, é um sonho muito grande. Mas não sei o quê. Aí falei na época, o treinador também, o Zé Ricardo. Ele falou, não, você é um cara que a gente gosta muito, que você agrega muito aqui. Mesmo às vezes você não estando titular, você sempre está motivando os outros jogadores, você é um cara que sempre se dedica, então a gente quer contar com você, independente de você querer ou não. Bom, então tá, né? Estamos aqui, tu sabe como é que é a conexão da internet, aquela coisa deu uma falhada, e tu estava falando justamente sobre a tua volta para o Inter ali, que o ambiente estava conturbado ali em relação ao carro do Carraveta, que o Rodrigo Caetano não queria te liberar, e aí, pô, Rodrigo Caetano, Zé Ricardo, o Guerreiro, todo, só personagens que depois passaram pelo Inter, né? Mas como é que foi essa tua forçadinha aí com o Rodrigo Caetano, então, para te conseguir voltar para o Inter, que foi fundamental para que a gente pudesse voltar para o lugar que a gente nunca deveria ter saído, né, irmão? Deixei o Rodrigo bastante bravo na época. A gente discutiu até na época, ele ficou bravo comigo, com o meu empresário, porque ele não queria que eu saísse.
E aí eu falei para ele, falei, não, minha vontade é essa, eu quero ir, eu sei que estou sendo muito bom aqui, mas para mim, profissionalmente, vai ser muito bom estar no Inter, tá jogando e tudo mais. E aí consegui a liberação, junto com o empresário e todo mundo, a gente conversou e tal, liberou, o pessoal agradeceu por tudo, foi muito bom. E aí eu cheguei no Inter. Aí quando eu cheguei no Inter, eu cheguei junto com o Camilo, né, na época. E aí algumas pessoas, que é difícil falar e tudo mais, mas chegaram a falar para mim, falou, o que você está fazendo aqui? Você estava num lugar muito bom, você morava na Barra, você estava no Flamengo, onde estava com uma estrutura ótima, melhor estrutura do Brasil, e aí você vem para cá, pô, uma segunda divisão e tudo mais, você tá maluco? Eu falei, não, acho que eu vejo de outra maneira, eu vejo que é uma grande oportunidade para mim, uma grande oportunidade de poder ajudar o Inter na época e tudo mais. Então, muitas pessoas estavam contra na época, não estavam acreditando que a gente podia subir, que a gente poderia fazer um grande campeonato, porque naquela época estava muito difícil mesmo de ver uma subida do Inter, porque tinha muitas dificuldades dentro e fora de campo. E aí eu cheguei, falei pro pessoal, falei, vamos se motivar, vamos dar o nosso melhor. No treino dava o nosso melhor também, se dedicava, dava carrinho, tudo mais. O Guto mesmo na época falou, pô, muito feliz por você ter vindo, por você ter voltado para cá, porque você é um cara diferente e tudo mais. E aí abracei todo mundo, falei com o Edenilson, com o próprio Dália, do Dourado na época. Então, jogadores que já estavam um tempo ali, eu já sempre motivei. Os meninos novos também sempre me dei muito bem. Então, sempre fui um cara aqui motivador também de querer ajudar. E nós começamos a jogar, e foi o primeiro jogo contra o Goiás em casa, fiz gol de pênalti, e, pô, uma alegria enorme de estar ali, de ter vivenciado, de ter voltado lá dentro do Beira-Rio, de ter olhado para a torcida, de ter aquele carinho novamente, que é uma coisa diferente para o jogador que é identificado num clube. Eu acho que os jogadores podem jogar em vários lugares do mundo, mas quando você se identifica com um clube, parece que tudo acontece naturalmente, você não precisa forçar, você não precisa fazer nada de diferente para você conseguir as coisas acontecerem. E ali nós conseguimos fazer, se não me engano, 10 jogos seguidos, vencendo na Série B, ia jogar contra o Náutico lá, e uma guerra, o campo não era bom, atritos e não sei o que, ia jogar contra o Luverdense, e era outro campo também que não era bom, então era uma guerra cada jogo. Às vezes eu estava até com lesão e jogava o jogo, eu lembro até desse jogo contra o Luverdense, que eu fiz o gol, eu estava lesionado, no intervalo o Guto queria me tirar, e eu falei para ele, não, Guto, eu vou continuar. Não, mas você não está conseguindo, você é o doutor e tudo mais. Eu falei, não, eu vou continuar. Aí, tanto que a bola, o Wendel chutou a bola, sobrou, e eu fiz o gol em seguida, a gente conseguiu ganhar o jogo. Aí, na hora, eu já falei pro Guto, agora não dá mais, agora não dá para ficar dentro de campo, porque minha perna já não está aguentando. Então, tive momentos de sofrência dentro de campo, mas que era pro bem do time. Ganhamos 10 jogos seguidos, conseguimos subir. Acho que o torcedor foi muito importante naquele momento ao mesmo tempo que estava muito difícil para os jogadores, por tudo isso que estava passando, essa pressão de querer subir, de não sei o quê. E muitos jogadores ainda tinham caído com o clube e estavam no clube ainda, então isso pesava muito contra eles sempre. Os torcedores às vezes apontavam muito eles pelo momento do clube. E eles mesmos se motivaram. E quando nós começamos a vencer, todos os torcedores abraçaram, a gente conseguiu voltar para a Série A e aquele, vamos dizer assim, aquele pesadelo acabou. E vários também, as pessoas que entraram no clube para coordenar o clube naquela época começaram a organizar, e isso foi muito importante, porque tinha muitas coisas que tinham acontecido no Inter, que é difícil eu falar, mas eu sei de tudo. Foi muito complicado, acho que pessoas que acho que nunca mais deveriam pisar no Beira-Rio por tudo que fizeram e, né, e atrapalharam muito o clube. Sem dúvida. Intensidade é sinônimo de Leandro Damião, assim, e essa é a marca da tua história, pela tua humildade, pelo teu caráter, pela grande pessoa que tu é, mas tu sempre foi um cara de recurso, né?
Não era frescura o negócio da lambreta. Como é que surgiu a lambreta, que também virou uma marca registrada tua? Como é que foi aquilo? E aí tu começou a fazer, fez em jogo de seleção e virou um recurso teu, né? E aquilo ali, de certa forma, te projetou também muito, porque já estava, né, muito no YouTube, começava, nas redes sociais, pô, olha o que o jovem atacante do Inter faz, assim. Da onde surgiu a primeira lambreta? Tu treinava bastante e deu certo, e daí, bom, agora eu vou aplicar essa aí neles. Como é que foi a lambreta de Damião? Eu sempre fiz na várzea, né? Na várzea eu sempre fazia, tentava, errava, e, mas a maioria das vezes dava certo. Então, no profissional, eu sempre tentei também. E acabei fazendo até num gol que nós fizemos do título, se não me engano, acho que contra o Juventude lá em Caxias, que eu fiz a lambreta e o Tinga fez o gol se jogando na bola e tudo mais. E ali o pessoal veio mais comemorar comigo do que com o Tinga na época. O Tinga falou, pô, eu fiz o gol e o pessoal foi comemorar com você. Aí eu falei, não, Tinga, tô feliz demais por você, é importante a gente ter vencido. E aí fui me dedicando sempre, mas nunca foi por aquela lambreta para trás, sempre uma lambreta em direção ao gol para tentar fazer o gol, tentar dar um passo para o companheiro. Nunca fui um cara de menosprezar adversário, sempre respeitei. E eu fiz esse na Libertadores, na seleção, né, no clássico contra a Argentina. O jogo estava bem difícil, um jogo bem truncado, 0-0, tanto que foi 0-0 o jogo. E ali, na hora que a bola veio para mim, tipo, meio que parece que o tempo parou assim para mim e eu falei, meu, agora dá. E aí o zagueiro não esperava, eu meio que fingi que ia cruzar. E aí eu fiz um movimento e dei a lambreta, só que aí eu não pensei em chutar no gol. Como o zagueiro estava vindo de frente, eu falei, agora eu vou, acho que o Neymar na época, na ponta, eu falei, eu vou cruzar para ele. Só que do jeito que eu bati nela, ela saiu um pouco do cruzamento, foi mais pro gol. Aí ela bateu na trave e quase sobrou para ele ainda para fazer o gol. Falando em Nilmar, quem foi o teu parceiro ideal dentro do Inter, assim? Qual foi a dupla que tu mais gostou de jogar? Não que tu não tenha gostado de outros, mas é, É difícil falar, acho que o Dali foi o principal jogador, assim, mas aí é difícil porque eu posso falar de vários outros, como o Kleber, que foi sensacional, foi o cara que pô, olhava para a área e não precisava nem movimentar, ele já achava o cara sem pensar, sem forçar, ele só levantava a bola. Mas um cara que ficou muito marcado para mim foi o Oscar, porque era muito fácil jogar com ele, é um cara muito inteligente, um cara muito bom, assim, tipo, tecnicamente excelente. E fácil, um cara inteligente de jogar do lado, assim. tu jogou com o Oscar, com o D'Alessandro, com o Kleber Chicletinho, com o Tyson e com o Nilmar. Tá bom, né? No mar eu não cheguei Não a chegou a jogar, jogar. só a treinar no profissional que eu treinei com ele, né? Mas na seleção não peguei ele, eu peguei o Neymar, né? No caso, na seleção que eu falo. Ah, sim. Aham. Pô, mas tá bom, mas com o Oscar, com o Tyson, com o D'Alessandro e com o Kleber já dá pra fazer um caldo, né? Tá aí e as comemorações inusitadas, golfe, beisebol, do onde é que tu tirou o bigode? Isso é a tua comemoração mais clássica, que aí todo mundo sabe, por favor, aí faz o bigode em casa aí, gurizada, é isso aí, tamo junto. Mas da onde que veio aquela história do golfe, coisa? E tem uma outra coisa, a minha banda preferida, eu sou roqueiro, comunidade, tudo, é AC/DC. Pô, como é que foi esse negócio do bola nas costas, do Lele e do Potter te cobrarem se tu fizesse um head trick, tu tinha que pedir AC/DC aí, e a repórter, como é que foi? Conta essa história aí das tuas cobranças inusitadas e do teu pedido do AC/DC no Fantástico. As comemorações eu sempre fazia desde pequeno, quando jogava bola na rua com tijolo ali, sempre fazia comemorações, às vezes parecida com alguns jogadores, ou daqui a pouco eu inventava. E aí no profissional foi isso também. Eu fiz boxe na época que o Inter estava com parceria com o Minotauro, que eu conheci ele lá também, então fiz uma homenagem para ele, aí fiz do tênis para um amigo meu, e aí eu ia pensando nas pessoas, num tio meu, em alguma pessoa assim, para poder comemorar e homenagear as pessoas. Foi um jeito que até hoje aqui no Frontale eu faço isso, e as pessoas ficam muito felizes, e isso que é importante. Claro que precisa fazer gol também, não adianta. Mas essa desse DC foi com o pessoal do Bola lá, foi gostava de muito no programa deles, era muita risada o tempo inteiro, muita palhaçada, as pessoas boas também que eu gosto muito. O Lelê também, várias pessoas. O Lelê até consegui fazer uma comemoração pro pai dele na época também.
que tinha falecido, e aí ele ficou muito feliz, é um cara que me respeita muito, eu também respeito muito ele. Mas essa do AC/DC foi o que eu falei para eles, eu tinha ido acho que uma semana atrás, antes do jogo, eu falei com eles, eu falei, ó, qual que é o música que vocês querem que eu peça aí se eu fizer 3 gols? Ele, não, você não vai pedir, você não vai pedir. Eu falei, não, pode pedir, não sei o quê. Aí eles falaram, então vamos pedir AC/DC. Eu falei, AC/DC eu não conhecia. Tipo assim, não que eu não tenho nada contra quem é do rock, mas eu fui criado às 6 da manhã, no meio da favela, com o pessoal colocando funk, colocando sertanejo, colocando brega, colocando Amado Batista, Zé de Camargo e Luciano. Então, tipo assim, eu vivenciei muito mais esse lado do que o lado do funk, do rock. Eu falei, não, então tá. Aí falou a música e tal, eu falei, vamos fazer então. Aí foi no jogo contra o Palmeiras no Pacaembu. Aí tinha o Marcos, vários jogadores e tudo mais. Aí eu fiz o primeiro, fiz o segundo, aí quando eu fiz o terceiro já veio na cabeça. Puta, os meninos não vão ficar doidos se eu falar, eles não vão acreditar. Aí veio a repórter pra mim e falou assim, qual música você vai querer? Você vai querer algum evangélico, algum pagode, algum sertanejo? Eu falei, não, agora eu quero rock. Rock? Vai ser um dos primeiros jogadores na época a pedir rock e tudo mais. Eu falei, não, eu quero esse DC e tal. E a música, e falei, e aí o pessoal, aí no outro dia apareceu no, aí, de noite apareceu no Fantástico, aí o pessoal do Bola, Lele, Potter, todo mundo mandando mensagem, falou, eu não acredito que você fez isso, cara, a gente tá todo arrepiado aqui, pô, cara, obrigado, não sei o quê, Deus abençoe, fica muito feliz por você ter feito o gol e homenageado a gente. Cara, o CDC é minha banda predileta. O Lelê foi meu empresário da minha banda por 20 anos, a primeira banda que ele trabalhou, tipo, eu coloquei lá no Inter, assim, então eu sou suspeito para falar disso. E tu vê que coincidências da vida, a comunidade, a minha banda, é a primeira banda do planeta a misturar a batida do baile funk com rock. A gente faz isso até hoje. E por isso a gente excursionou na Europa, por isso a nossa música chegou na Austrália, chegou na Ucrânia, chegou no leste europeu, chegou. Tem uma rádio em Berlim que toca a gente até hoje. E a gente fez. E teve uns brasileiros que foram para o Japão e levaram o nosso som, e os japoneses gostaram muito por causa da batida, por ser inusitado e por misturar o batidão do funk com o rock. E hoje tu tá no Japão aí, o AC/DC, Lelê, tudo isso. Estamos juntos, meu. Vamos ter que fazer um churrasco aí para quando tu vier. O mínimo que eu posso fazer é a gente fazer um churrasco aí para tua família aqui em casa, chamar o Lelê, chamar o Potter, chamar toda a galera aí pra gente reviver esses velhos tempos. Meu irmão, muito obrigado por todos os serviços prestados para o Inter. Espero que tu possa prestar ainda mais serviços. E assim, ó, humildade e bom caráter são virtudes que os outros têm que reconhecer na gente. O cara que diz que é humilde, ele já está errado, né? Então, assim, inclusive quando travou aqui na internet, a gente estava falando justamente assim, como tu é diferente, Damião. Como tu é um cara simples, como tu é um cara do bem, como tu é um cara positivo. Olha, tu é um exemplo de ídolo para essa nova geração, para essas pessoas que só querem saber também de bens materiais. Pô, essa história que tu falou de tu não estar pensando no dinheiro, entender que primeiro tu tinha que jogar bola, primeiro tu tinha que, de certa forma, mesmo vindo de vulnerabilidade social, um passo de cada vez. Tu é um cara que sabe reconhecer. Quando o Inter precisou de ti, tu fez tudo para voltar para o Inter, assim, ó. Tu é um cara diferenciado, meus parabéns. Eu sou um cara que estou há 30 anos na música, eu nunca deixei de atender uma pessoa. A gente acabou de fazer show em Porto Alegre agora e a gente atende nesses shows assim, aberto ao público, a gente atende todo mundo que quiser, assim, às vezes os seguranças ficam até surpresos. Eu acho que o mínimo que, quando a gente sonha em ser uma figura pública, quando a gente sonha em ir lá, ou
ou fazer música, ou ser um protagonista do futebol e tudo. O mínimo que a gente pode ser é grato às pessoas que nos dão essa oportunidade, e dá para ver que tu faz isso de coração pelo teu caráter, pela tua trajetória e principalmente pelo suporte que a tua esposa e teus filhos te dão e pelo exemplo que tu teve em casa de um cara que saía às 7 da manhã e voltava às 7 da noite para te ajudar. Sabe que quando meu filho nasceu, eu também estava cheio de trabalho, eu estava muito longe, eu estava em campanha para me reeleger deputado, Damião, e eu queria largar a campanha porque eu queria ficar em casa com meu filho. E o meu pai, que até hoje vai no estádio comigo, e a gente vai, eu, meu filho e meu pai, ele me disse o seguinte: filho, tu me ama? Pô, pai, tu é meu maior exemplo, tu é meu maior ídolo. Então, tu sabia que quando tu nasceu, eu não podia estar em casa, eu tinha que estar na rua buscando para pagar as contas e para dar conforto e para dar o que vocês comerem? E tu não deixou de me amar. Bem pelo contrário, às vezes é na ausência que tu pode ter o melhor exemplo. Foi isso que teu pai te deu, irmão. Foi esse o caráter, foi essa a dignidade que tu trouxe. Então, assim, parabéns pela tua trajetória. Tu é um cara assim que a torcida colorada tem que ter muito carinho pelo que tu fez dentro e pelo que tu faz fora de campo. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra. Olha, tu, o Tinga, que me deu a oportunidade de estar aqui. O Sobs ainda não veio, mas ele vai vir, tenho certeza disso, né? A gente já acabou falando um pouco do Sobs, mas o Sobs provavelmente foi o cara que te apresentou esse de si, porque ele era o cara mais roqueiro, mas tu que bateu a carteira dele, viu, Sobs? Quem pediu esse de si no Fantástico foi o Damião, não foi tu, meu irmão, mas assim, tudo que tu fez, o que tu é, o que tu representa, e tá aqui uma pessoa dizendo assim, enaltecendo, enchendo a boca para dizer o orgulho de te entrevistar e o orgulho de te conhecer, e faz questão quando tu vier em Porto Alegre aí de reunir essa turma do bem aí, para no mínimo, porque eu sou bom assador, ó, meu tamanho aqui também, né, Damião? O mínimo que eu posso fazer é te oferecer um churrasco de primeira qualidade para pagar a comanda de todo esse exemplo de vida e de toda essa aula que está nos dando hoje aqui. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço por todas as palavras. Acho que, como eu falo com meu pai, né, ele às vezes em algumas entrevistas, ele deu entrevista falando que ele queria ter me dado alguma coisa a mais, queria dar um conforto a mais, queria ter dado uma casa, uma mansão, essas coisas do mais. Mas eu sempre falei para ele me deu tudo tudo que eu precisava, carinho, atenção, tudo que um pai podia dar para um filho, e exemplo de sair de casa para trabalhar e ficar longe. E às vezes, mas só que ele era um cara muito presente, chegava domingo, a gente passava domingo inteiro juntos, nós íamos para a rua, nós íamos andar de bicicleta, nós íamos vários lugares juntos. Então isso aí sempre ficou marcado na memória. Então, tipo assim, tudo que eu passei com meu pai sempre foi memorável. E hoje, graças a Deus, eu consigo dar uma condição melhor para ele. Então, tipo, ele não é um cara que, por mim, eu dava mansão, dava carros, dava tudo, mas ele é um cara que não quer, porque ele foi criado desse jeito, e ele não é um cara que com vários outros pais pensam, não, você tem que dar conforto para sua família. Ele fala assim, você tem as suas coisas, se você puder me dar, eu vou ficar muito feliz, mas eu não quero mansão, não quero nada grande. Então, são coisas que é da família, coisas que eu sempre fui criado assim, fui um cara muito tranquilo. Fiquei muito tempo aí em Porto Alegre, mesmo ganhando muito dinheiro, com meu sandeirinho. Sempre fiquei tranquilo com ele, gostava muito de passear, fazer as Para coisas. quem não sabe, era o seguinte: os caras chegavam de nave, tudo, e se arriavam em ti, porque tu chegava de sandeirinho, te chamavam de pão duro. Como é que era essa história aí, do meu? Chamavam muito, até hoje, na verdade, o pessoal fala muito, muito pão duro e tudo mais. O próprio meu empresário, que a gente já está mais de 12 anos junto, ele fala, cara, eu falo, eu já conheci muitos jogadores, mas você não é que é pão dura, você é mão fechada mesmo, você dá tchau de mão fechada, porque, meu, não tem como saber. Você passou com aquele sandeirinho muito tempo. Eu só troquei o sandeirinho na época também, porque já estava dando recalque, já estava numa fase que o sandeiro já não queria andar. Então, tinha minha casa, tinha tudo que eu precisava, não precisava de luxo, não precisava, e até hoje, graças a Deus, eu estou tendo minhas coisas hoje com a minha família, dando uma oportunidade melhor para meus filhos, mas sempre colocando para eles tudo que eu passei, tudo que o meu pai me ensinou, que eu tento passar para eles, ser um exemplo como meu pai foi para eles.
E é isso, eu agradeço a vocês e espero esse churrasco sim, vou cobrar, hein? E me cobra também, Pô, mas dezembro, se o homem é pão duro, vai arrumar uma boca livre quando vier em Porto Alegre, fechou? aí a gente vai. Que bom, meu irmão. Muito obrigado aqui, ó. E eu quero dizer o seguinte pros boleiros aqui, ó. Tu tinha como levar o Sandero pro Japão? Não tinha, não, né? Tava certo tu, e o carro ia ficar aí, ia ter que torrar, ia ter que vender por metade do preço, porque sai às pressas, não sei o quê. Porque os clubes do Japão têm esse costume de dar emprestar um carro por jogador, então para mim aqui tá muito mais Olha aí. econômico. Muito bom. Essa camisa aqui atrás, tá, Damião? Ela tem a assinatura do Carpegiani, do Falcão, do Fernandão, do Claudio Miro, alguns não estão mais aqui, do Tinga, falta a tua e a do Dali, tá? Que não vai faltar oportunidade. Então, nesse churrasco, tu paga a conta assinando essa camisa, porque aí é uma honra para ti também estar assinando. O Figueroa também assinou essa camisa. Então, assim, ó, é só os grandão. Tá bom? Então eu vou te dar essa honra depois dessa bela entrevista que a gente teve. Muito obrigado mesmo, de coração. Gente, esse é Leandro Damião, uma figura, um cara que é um exemplo a ser seguido. Me orgulho muito de poder ter entrevistado o cidadão, a pessoa, a figura que contou muitas histórias aqui, mas deu um exemplo de caráter, de humildade. Esse é o Presença Colorada, esse é o propósito que a gente quer, aproximar os nossos ídolos, aproximar figuras tão importantes que têm uma história tão linda para contar. Muito obrigado, Damião. Fica o meu abraço aí. Semana que vem a gente está de volta. Grande Presença.